Você já teve aquele arrepio na espinha só de pensar em espaços fechados? Claustrofobia? Agora imagine o horror supremo. Acordar, 6 palmos abaixo da terra, preso, em um caixão. Parece roteiro de filme de terror, não é? Mas para muitas pessoas, especialmente nos séculos 18 e 19, esse era um medo muito real. A tafofobia, o pânico de ser enterrado vivo, assombrou gerações numa época em que a medicina ainda engatinhava e declarar alguém morto. Bom, digamos que não era uma ciência exata. Bem-vindos a mais um episódio do canal História Bizarra. Hoje vamos explorar a história surpreendente e real dos caixões de segurança. Antes dos estetoscópios, eletrocardiogramas e da medicina moderna, como se confirmava a morte? Muitas vezes, bastava a ausência de respiração visível, um pulso fraco ou a pele fria. Doenças como catalepsia, desmaios profundos ou até mesmo um coma podiam facilmente ser confundidas com a morte. E aí, já era. Casos de pessoas que ressuscitaram em velórios ou foram encontradas em posições estranhas dentro dos caixões alimentavam o pânico coletivo. Um dos casos mais antigos e citados é o do filósofo John Duns Scotus, no século XIV. Dizem que ele foi encontrado fora do caixão, com as mãos ensanguentadas, dentro de seu mausoléu. Verdade ou lenda? Difícil saber, mas a história ecoou. Mais tarde, no século XVII, Alice Blunden, na Inglaterra, tomou chá de papoula demais. Entrou num estado de torpor profundo. Foi dada como morta e enterrada. Dias depois, crianças ouviram barulhos. Ao abrirem o caixão, a cena era macabra. Alice estava virada, com as roupas rasgadas e a tampa arranhada. O medo era tão palpável que a nobreza começou a tomar providências bizarras. Em 1792, o duque Ferdinand de Brunswick, na Alemanha, não quis correr riscos. Ele encomendou o primeiro caixão de segurança documentado, com janela para entrar luz, um tubo para ventilação e, o mais importante, uma fechadura interna. Ele foi enterrado com as chaves no bolso, uma para o caixão, outra para o mausoléu. Precavido, não? Mas e para os plebeus? A ideia de sinos e cordas começou a surgir. Em 1798, um padre alemão sugeriu conectar cordas do caixão aos sinos da igreja. Impraticável, claro, mas a ideia pegou. Foi o Dr. Johann Gottfried Taberger, em 1829, quem popularizou um sistema mais viável. Cordas amarradas às mãos, pés e cabeça do defunto passavam por um tubo e se conectavam a um sino do lado de fora sobre a sepultura. Se o morto acordasse e se mexesse, ding-dong, o vigia do cemitério seria alertado. Alguns inventores foram além. O sistema de Taberger tinha um problema. E se o corpo só inchasse com a decomposição e tocasse o sino por acidente? Franz Wester criou um caixão com um tubo que permitia ao vigia verificar o cheiro da decomposição. Outro, Adolf Gutsmuth, inventou um sistema que, além do sino, tinha uma escada e um tubo de alimentação. Se acordasse, você podia pedir um lanchinho enquanto esperava o resgate. A era vitoriana, na Inglaterra, século XIX, foi o auge da tafofobia e dos caixões de segurança. Epidemias como a cólera aumentavam o medo, pois muitas vítimas entravam em colapso rapidamente. A literatura gótica, especialmente com Edgar Allan Poe e seu conto O Enterro Prematuro, 1844, jogou lenha na fogueira. Poe descrevia casos supostamente reais, de forma tão vívida que o pânico se espalhou como fogo. A indústria dos caixões de segurança floresceu. Modelos cada vez mais elaborados surgiam. Alguns tinham bandeiras que se erguiam, outros disparavam foguetes de sinalização. Havia caixões com painéis de vidro para observação, sistemas de ventilação complexos e até mecanismos de escape acionados por molas. Claro,
tudo isso custava caro. Os ricos investiam nessas geringonças, enquanto os mais pobres, por via das dúvidas, às vezes mantinham o corpo do ente querido em casa por dias, esperando sinais claros de decomposição antes do enterro. O medo era tão sério que sociedades foram criadas. A Associação para a Prevenção de Enterro Prematuro, fundada em 1896, reunia pessoas apavoradas. Seus membros faziam acordos com médicos para garantir que estivessem realmente mortos antes do enterro. Os métodos, bizarros, pediam para ter agulhas enfiadas sob as unhas, gotas de vinagre ou pimenta nos olhos, ferro quente nos pés e, em último caso, até uma punção direta no coração. Tudo para evitar o pesadelo final. Mas esses caixões funcionaram alguma vez? Há algum caso documentado de alguém que foi salvo pelo gongo? A resposta, surpreendentemente, é provavelmente não. Apesar de todo o pânico e da engenhosidade bizarra, não existem relatos confiáveis de que algum desses sistemas tenha realmente salvado alguém de um enterro prematuro. Muitos alarmes falsos ocorreram, causados pelo movimento natural do corpo em decomposição ou por fatores externos. A expressão "salvo pelo gongo", aliás, embora popularmente associada a isso, provavelmente tem origem no boxe, não nos cemitérios. Com o avanço da medicina no final do século XIX e início do século XX, especialmente com a invenção do estetoscópio e o melhor entendimento dos sinais vitais e da decomposição, a confirmação da morte tornou-se muito mais precisa. O medo da tafofobia começou a diminuir drasticamente e os caixões de segurança caíram em desuso, tornando-se relíquias bizarras de uma era de pânico. No entanto, o fascínio e um leve arrepio permanece. Em alguns cemitérios antigos, ainda é possível encontrar vestígios desses sistemas. E a ideia continua a inspirar histórias de terror e lendas urbanas. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, a tafofobia clínica, embora rara, ainda existe. E alguns inventores modernos ainda patenteiam versões high-tech de caixões de segurança com sensores cardíacos, intercomunicadores e GPS. Vai que... A história dos caixões de segurança é um reflexo bizarro de como o medo da morte, ou melhor, da falsa morte, moldou a cultura, a tecnologia e até os rituais de uma época. Uma mistura de pânico genuíno, engenhosidade macabra e talvez um pouco de oportunismo comercial. É a prova de que a linha entre a vida e a morte nem sempre foi tão clara quanto pensamos. E aí, curtiu essa viagem bizarra ao passado? O que você achou dessas invenções malucas? Teria coragem de ser enterrado em um desses? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de histórias assim, já sabe, deixe o like, se inscreva no História Bizarra e ative o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo para mais descobertas fascinantes.